Dia 1º de junho, né, estamos aí nessa alunação de Gêmeos. Semana passada, lua nova em Gêmeos. Essa semana, lua crescente em Virgem, né, vai acontecer no dia 3. Então, são signos mutáveis. É um momento bom para a gente fazer mudanças, pensar na nossa capacidade de ser versátil, de ser adaptável. Primeiro, a versatilidade de Gêmeos, que é a capacidade de pensar, né, encontrar caminhos diferentes, né. Agora, a versatilidade de Virgem, que é poder fazer uma análise, né, das nossas ações, organizar desde o nosso armário em casa até a nossa vida financeira, passando pelo trabalho, posto de trabalho, a forma com que você trabalha, o processo com que você produz, né? Tudo pode ser melhorado. São momentos onde a gente fica mais propenso a críticas, né? Tanto fazer críticas, né, como receber críticas, mas vou trazer alguns assuntos aqui para a gente pensar e tentar sair do viés da crítica, né, e realmente para o viés da melhoria, né? Então, eu acho que esse é o caminho. Esse mês é muito, muito interessante, esse mês, né, e o próximo também, mas esse mês muitos astros mudam de signos, né, e são mudanças significativas. Por exemplo, essa lua crescente, né, em Virgem, ela meio que antecipa a mudança de Marte, né, de Leão para Virgem. Então, o que eu queria dizer sobre isso? A gente teve um grande período aí, né, desse Marte trabalhando o signo de Leão. Então, primeiro Marte entrou em Leão, depois teve um grande período de retrogradação, que voltou para Câncer, né, e voltou para Leão, e esse Marte nos deu a possibilidade, com todas essas nuances, de entender né, o que a gente é capaz, afinal de contas, do que a gente é capaz, né, do que a gente tem coragem de fazer, de realizar, o que a gente é capaz de realizar, né, o que a gente se propõe, se a gente realmente confia em si mesmo, se a gente realmente bota fé naquilo que a gente faz, né. Então, esse Marte em Leão trabalhou isso de uma forma muito intensa aí, né, posso dizer até nesse último ano, né. E agora esse Marte entra em Virgem para dizer, olha, o que você vai fazer com tudo isso que você descobriu que é capaz, né? O que você vai produzir, né, o que você vai materializar com tudo isso, né? Então essa lua antecipa esses questionamentos, né? Embora a Virgem não seja um signo de muito otimismo, né, e de muito entusiasmo, o mês ele guarda algumas questões bastante interessantes, né? Isso que eu falei que vou conversar com vocês agora. Então, para mim, esse mês é um mês da fé, né? E da gente entender a diferença entre fé e graça, né? Como é que eu posso explicar isso para vocês? Às vezes a gente diz que tem fé, né? A gente vai lá, faz uma oração, a gente espera que algo aconteça, a gente espera que, né, o universo ele acabe nos entregando aquilo que a gente quer, né? Às vezes a gente não faz o necessário para que isso aconteça, às vezes a gente faz além do necessário para que isso aconteça, mas a gente está focando na graça, né? E não está focando na fé, né? Está focando no receber, né? E não no entregar, né? Então, muita gente fala sobre lei da atração, mas eu acho que isso é até mais importante do que lei da atração, né? Quando você faz, né? E você sabe que vai receber por merecimento, né? Então,
essa seria a fé mais nobre, a fé mais excelsa, vamos dizer assim, né? Porque você está fazendo pelo sentimento de dever, né? Que está imbuído, né? Isso é o que os orientais chamam de dharma, né? Você está cumprindo o seu dharma, né? Você está cumprindo o seu dever, né? E se o resultado vier positivo, ótimo. Se não, né? Você cumpriu com a sua obrigação. Então isso é uma coisa que está além da nossa expectativa, né? Além da nossa expectativa sobre fé e graça, né? E a graça nada mais é do que aquele toque, né? Que muita gente pode chamar de sorte, outras pode chamar de milagre, ou outras podem dizer que é sincronicidade, como dizia Carl Gustav Jung, né? Mas eu acho que a explicação melhor, né, é a de Jung, porque é você se colocar, como eu disse, né, você cumprir o seu dharma, você se colocar à disposição, né, daquela divindade, né, do seu Deus interno, e o milagre acontece, né. Então acho que são coisas que a gente pode pensar aí durante esse mês. Por que que eu digo isso, né? Porque a gente, embora tenha uma lua crescente em Virgem, não é um signo, como eu disse, muito entusiasta, mas a gente, nessa semana, a gente tem, né, ali dia 8, né, na verdade semana que vem, ali entre dia 9 e dia 10, a gente tem a entrada de Júpiter, né, em Câncer. Então Júpiter vai passar aí, Júpiter leva um ano, né, praticamente um ano, né, um ano e pouco, em cada signo, né, então Júpiter passou um ano aí em Gêmeos, agora Júpiter vai passar para Câncer, né. E Júpiter em Câncer, né, essa sensação, né, de graça, essa sensação de fé, né? As coisas podem parecer que começam a funcionar e essa graça começa a acontecer naturalmente, né? E a gente identifica, né, essa graça e se sente, né, protegido, né, acolhido por essa graça, né? E o signo de Câncer está, né, no mapa de cada um, o signo de Câncer pode estar em qualquer área da vida, mas muito provavelmente nessa área da vida você vai sentir que essa onda, né, de bem-aventurança, né, não posso esquecer aqui de dizer, né, que a gente inconscientemente, né, e conscientemente a gente sempre liga a divindade com duas ideias principais, né, a ideia do Deus, né, cobrador, né, e a ideia do Deus benfeitor, né, o Deus da misericórdia, o Deus que perdoa, o Deus que acalenta, o Deus que protege, né. Essas duas ideias, né, elas são representadas no sistema solar, na nossa psique, né, através dos planetas Saturno, né, o Deus que cobra, e Júpiter, o Deus que abençoa, né. Então, quando você faz seu mapa astral, né, quando você olhar para a posição de Saturno, é aquela lição que a gente não pode fugir, né, aquele aprendizado que ele é essencial na sua vida, que vai te transformar, né, talvez de um aprendiz num sábio ou num mestre, né, se você aceitar, né, essa lição, essa tarefa. E Júpiter, né, ele vai mostrar toda a área da sua vida, toda a capacidade onde você tem facilidade, onde as coisas acontecem de uma forma natural, né, que você não precisa se esforçar muito para que as coisas aconteçam, né. Então, esses dois astros com essas duas funções, né, inclusive para quem gosta de teosofia, né, são as duas faces, né, do Senhor das Eternidades. Tem até um desenho ali da Blavatsky ali, né, a Terra, né, com uma face luminosa, né, para cima, que seria Júpiter, e
a face escura para baixo, né, que seria Saturno. Então, são as duas forças, né, que se completam, né, o alfa e o ômega. É que eu posso trazer vários símbolos, né, dessas duas forças, né, mas é importante que a gente se concilie com as duas, né. E por que eu digo que é um momento especial, um momento de fé, né, de a gente entender a fé e a graça? Porque Saturno acabou de entrar em Áries, né, e aqui em Áries, Saturno vai nos perguntar se a gente acredita na gente, se a gente acredita que a gente tem valor, se a gente acredita que a gente tem capacidade de realizar aquilo que a gente quer, né? Saturno está perguntando isso. Saturno está querendo que você se coloque no mundo como alguém que é capaz de fazer, né, por si mesmo, tomar as iniciativas por si mesmo, né, por si próprio, né? Enquanto que Júpiter entrando em Câncer vai nos colocar numa situação onde a gente vai ter facilidade, né, de colocar as nossas emoções, né, em movimento, né, colocar todos aqueles sentimentos que a gente tem em movimento e buscar segurança com isso, né. A gente não pode esquecer que Câncer é o signo, né, que busca segurança, né? Então, Câncer representa, né, a mãe, né, que alimenta, protege, cuida do filho, ou o próprio filho, né, recém-nascido, que precisa de cuidado. Então, essas ideias, elas se alinham muito bem com isso, né, com Júpiter entrando, né, em Câncer, é como se fosse esse Deus que abençoa, esse Deus que protege, né, que acalenta, que dá segurança, né. Então, para quem tem algum planeta em Câncer, para quem tem algum ponto principal do mapa ascendente, descendente, meio do céu, fundo do céu, em Câncer, pode sentir isso de uma forma bem mais potente, né? Mas de uma forma geral, onde você tem Câncer, você vai sentir essa fluidez, né? As coisas acontecerem de uma forma mais natural e mais fácil, de uma forma mais fácil, né? Então é interessante que vocês observem, pensando de uma forma mundial, né, de uma forma também relações entre os países, né, existe também uma tendência, né, de países que têm Câncer forte, né, se darem bem melhor, né, também conseguir gerar essa sensação de crescimento, e eu não posso esquecer de dizer isso, né, quando eu falei sobre Júpiter e Saturno, também posso ligar Saturno a tudo aquilo que cristaliza, né, que toma forma, né, que acaba né, se tornando-se real, sendo materializado, né. E eu posso ligar Júpiter com tudo aquilo que expande, que cresce, né. Então, essa sensação de bem-aventurança, ela tende a crescer, né. Então, países que têm Câncer, signo de Câncer forte, né, terão aí essa ideia de crescimento também fortificada, né, melhorada. E é lógico que eu não vou poder esquecer aqui, né, dos Estados Unidos, né. Quem não se lembra do 4 de julho, né, 4 de julho, né, famoso aí, aniversário dos Estados Unidos. Estados Unidos é de Câncer com ascendente Sagitário, então tem tudo para ter uma certa, assim, já é o país do crescimento, né, então tem de ter essa ajudinha dos céus aí. E, falando de Câncer e Sagitário, né, eu não posso esquecer aqui que depois, né, na semana que vem eu vou falar da Lua cheia em Sagitário, né, então Lua cheia em Sagitário, novamente fé, né,
Agora, não é a graça, né? É a fé. A fé, o quanto você acredita que é possível, né? O quanto você realmente coloca da sua força vital naquilo que você acredita, né? Então, por isso que eu digo que esse mês é o mês da fé, né? Então, fazendo um resumo aqui, né? A fé em si mesmo, que deve ser construída e testada, Saturno, né? Em Áries. A fé nos seus sonhos, nos seus ideais, né? Nas suas crenças, né? Semana que vem, Lua cheia em Sagitário, né? E a fé no que o seu coração, né? O que foi plantado no seu coração, nas coisas que te deixam, vamos dizer assim, que te alimentam, que te acalentam, né? Que te protegem. Como você se sente protegido, como você se sente seguro, né? O que te traz segurança, o que te traz essa sensação de bem-aventurança, de crescimento. Então, Júpiter entra em Câncer, trazendo esse potencial, né, para o mundo aí, para a humanidade. Basta, né, que a gente saiba quais as emoções, né, e quais as graças que a gente imaginou receber, né, e se conecte com elas, né. Então, é também bom lembrar que tanto Áries como Câncer são signos cardinais, ou seja, são signos que iniciam, né, processos, iniciam projetos, né, então, enquanto Áries inicia, né, assim, uma empreitada, uma, uma busca, né, um descobrimento, né, desbravar novos horizontes, Câncer vai ali iniciar relações, iniciar família, né? Câncer muito bom aí para quem deseja iniciar uma família, para iniciar projetos onde seja necessário inteligência emocional, né? Eu já falei para vocês aqui que grandes líderes têm essa capacidade canceriana de saber como aplicar os seus recursos, né, que é a inteligência emocional. E o que mais que eu posso dizer? Então esse é o potencial do mês. Essa semana, lua crescente em Virgem, né, potencial de você arrumar a casa, onde quer que você, a casa pode ser o seu trabalho, o seu processo de produção, né, aquilo onde você vê alguma possibilidade de melhoria, né, foque nisso, gaste energia com isso. Eu falei de Marte, né, que entre junho e julho vai mudar, né, de Câncer, de Leão para Virgem. E eu pensei em momentos aqui, né, interessantes para falar sobre essa questão de Câncer, mas essa ideia de Câncer, eu lembrei que, na verdade, assim, quando a gente pensa num signo, eu tenho ascendente em Leão, né? Então cada casa do meu mapa ali vai falar sobre uma área da vida. Então, a sexta casa, o sexto signo, né, a partir do ascendente, vai falar qual que é o meu trabalho, né? Qual que é a minha função nessa vida. Então, se a gente pensasse em Leão, a minha função seria Capricórnio, né? Então, Leão, todo mundo que é ascendente em Leão nasceu para comandar, né? De certa forma, de uma forma simplificada. Agora vamos pensar em Aquário, né? Se a gente pega o sexto signo a partir de Aquário, a gente vai chegar em Câncer, né? E a gente fala muito sobre Aquário ser né, a nova era, né? O valor, né? E a função do grupo, a importância da valorização
da distribuição, né, de dinheiro, de conhecimento, de tudo aquilo que a gente possa distribuir. Então a gente também vai lembrar aquelas 3 palavrinhas, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. E tudo isso, né, parece bem distante, parece difícil, né, parece complicado. Mas se a gente só pensasse, né, que qual a função de Aquário, né? A função de Aquário é Câncer, né? Então o aquariano é um signo de ar, né, e muito racional. Muitas vezes é difícil conectar Aquário com Câncer, né? Porque um é muito racional e o outro é muito emocional, né? Mas, na verdade, né, se a gente pensar que para realizar tudo isso que Aquário promete, a gente só precisa ter uma sensação, né, de família, a gente só precisa enxergar o outro como irmão, a gente só precisa enxergar o outro como alguém, né, igual a mim, né, assim como Jesus dizia, e que merece respeito, consideração, é, que eu acabe entregando o melhor, né? Não o pior de mim. Então, se a gente só pensasse nisso, se a gente conseguisse realizar esse, já seria um grande feito, né? Então, Saturno em Áries, né? Júpiter em Câncer, tudo trabalha, né, para um final, né, que a gente realmente consiga realizar essa era de Aquário, né, de uma forma real, né, que a gente possa concluir, né, essa cada vez mais ser um grupo, né, ativo, né. Então a gente precisa entender o valor do pessoal, né. Eu preciso ser alguém que realiza algo, Ares, para conseguir, eu preciso conseguir fazer isso, né, respeitando o outro, é, cuidando do outro, tratando o outro com respeito, né, que vai ser esse Júpiter em Câncer. Preciso fazer tudo isso para, no final, ser um grupo, ser uma humanidade mais, realmente mais fraterna, né. Eu sei que são, para quem sabe para onde olha, né, e para quem sabe para onde ir, fica mais fácil, né? Às vezes a gente vive esses valores de uma forma muito mais aberta e muito mais, né, muito mais desconectada. Mas se a gente tiver essa direção, a gente chega